Divani, como a gente pode conceituar as fases do desenvolvimento humano? Bom, a gente começa lá pela infância. Na infância, ela é dividida em 3 fases. Primeira infância, segunda infância, terceira infância. Na primeira infância, que é de 0 a 2 anos, é quando o bebê começa a interagir com o mundo. Como? Primeiramente com a mãe, no contato com o seio, na amamentação, né? Quando a mãe, o pai ou o cuidador vai lá e dá os cuidados devidos a essa criança, ela vai começando ali desenvolver a sua confiança básica, que vai ser usada depois lá na adolescência e na vida adulta. Depois nós temos a segunda infância, que vai de 2, 3 a 6, 7 anos. Nessa fase que a criança vai desenvolvendo autonomia, autoestima, é importante o brincar. Através do brincar, a criança vai desenvolver a sua imaginação, a sua criatividade e que quando ela estiver lá, na adolescência também, na vida adulta, ela vai usar dessa imaginação e dessa criatividade para resolver seus próprios problemas. Vai ser mais fácil para ela resolver e lidar com os conflitos e os contratempos da vida, certo? Na terceira infância, a criança já começa a identidade, a tomar a consciência de si, né? Então, ela já é capaz de ter empatia, já é capaz de ler as emoções dos outros e entender as suas próprias emoções. Aí ela vai começar a entender as emoções. Durante todo esse processo, durante todas essas fases, é muito importante o apoio familiar. Certo. Depois nós partimos aí para a adolescência, que é de 12 a 21 anos. Tem teorias hoje que a adolescência vai se estendendo um pouquinho mais, né? As pessoas, os adolescentes já estão querendo ficar mais em casa, já estão querendo não ter tanta independência assim, mas são estudos que a gente ainda vai ter contato futuramente. Na adolescência, o que é necessário? Qual é a atitude primordial dos pais? Escutar o adolescente. O adolescente precisa ser ouvido, precisa ter a voz, falar o que ele pensa, falar das suas opiniões, o que ele acha da vida, do mundo, da sociedade, de política, da sexualidade. E a função primordial dos pais é dar escuta para ele. Há também uma intensa busca pela identidade. É no contato com o outro, no desenvolvimento da identidade que acontece. No meio, você interagindo com o meio, podendo ter vivências diferentes daquela que você teve no seu ambiente familiar até então, vai ser primordial para o estabelecimento da identidade, que é uma busca constante. A identidade, ela não para aí. Nós vamos buscando esse conceito, né, o autoconceito de nós mesmos, nossa autoimagem, até o final da vida. Na medida que você foi discorrendo aí, né, as fases, é interessante a gente perceber como é literalmente gradativo, né, o desenvolvimento, e cada fase tem a sua importância. Mas durante a vivência delas, existem coisas que podem afetar negativamente e prejudicar esse desenvolvimento a ponto de a gente perceber consequências na vida adulta, na vida futura e que acabam comprometendo o ser? Sim, né? Há fatores como o ambiente familiar, um ambiente que não é favorável, um ambiente onde há violência, né? Onde pais permissivos que deixam o filho fazer tudo o que quer, que não impõem limites, né? Que dão a voz, crianças de 3 anos que já conseguem mandar nos pais, né? E os limites e as frustrações são pontos necessários para o bom desenvolvimento. Sem eles, nós chegamos lá na vida adulta frágeis, né? Como que nós vamos lidar com o mundo se lá na infância não tivemos uma base sólida para sermos confrontados com aquilo que não queremos e aí para poder lidar com essas coisas? Como é que eu corro atrás desse prejuízo se eu percebo que me faltou algo, né, ou em alguma fase eu vi algumas situações que acabaram comprometendo? Sempre há tempo de correr atrás do prejuízo. O nosso cérebro ele tem plasticidade. O que é isso? A adaptação às mudanças e capaz de ter novos aprendizados. Então, se não teve isso na infância, calma, a partir do momento atual do teu desenvolvimento, você pode começar a aprender novas atitudes, novos pensamentos, acertar novas mudanças positivas, óbvio,
que vão favorecer esse desenvolvimento a partir daí. Porque o desenvolvimento é uma mudança contínua, ela não para. Maturação. Você já parou para perceber como se dá esse processo? No reino animal, no reino vegetal e nós também, seres humanos, passamos por um processo de amadurecimento. Mas para nós, seres humanos, na prática, como que acontece? Como eu e você alcançamos a maturidade humana? Keep Calm, estou em obras. No primeiro bloco do programa, a gente já falou aqui com a Edivane sobre o desenvolvimento humano, as fases que nós passamos, como negativamente nós somos afetados quando acontecem algumas intercorrências aí nessas fases. Mas agora, Edivane, a gente quer entender um pouquinho, em conceito, o que é a maturidade humana. A maturidade é ter a ideia de que nós não estamos prontos. Nós nascemos... Desde o primeiro dia que nascemos até o último minuto de vida, estamos em transformação, estamos em desenvolvimento. Conceituar a maturidade seria, então, acreditar e ter a consciência de que, a qualquer momento da vida, estamos aptos a mudanças. Estamos aptos ao desenvolvimento. O desenvolvimento é contínuo, ele não para. É até o final da vida. É até o final da vida, até o último instante de vida, você ainda é capaz de mudar. Existem sinais que eu posso identificar olhando para a minha vida assim, nossa, isso aqui é um sinal de imaturidade, porque eu acho que quando a gente consegue se conscientizar da nossa condição, isso já é um primeiro passo para poder trabalhar, né? Quais são os sinais que eu posso perceber em mim de imaturidade? Não, aqui eu estou sendo imaturo. Certo. É não achar que estou pronto. Se o desenvolvimento, né, se a maturidade é estar em constante desenvolvimento e ter consciência disso, a imaturidade é o contrário. É quando você acha assim, bom, estou pronto, já aprendi tudo, estou certo, sei tudo, certo? Isso é sinal de maturidade. Também quando a gente não aceita o não aceita as frustrações da vida. Sim. Não consegue olhar para o outro e ver a necessidade do outro. Quando a gente olha só para a gente e a gente vê só as nossas necessidades, isso é sinal de maturidade. Porque o bebezinho, voltando na fase de desenvolvimento lá atrás, ele precisa ser imaturo e precisa ser um pouquinho egocêntrico para ele ver que ele precisa desenvolver. Certo? Quando lá na fase adulta nós ainda continuamos a ser mais egocêntricos, voltar-se mais para nós, ainda é um sinal de maturidade. Ou seja, será que ficamos lá atrás? Ficamos lá na infância? Né? Sendo que é para frente que a gente tem que ir, não é ficar, né, em alguma fase lá. Lógico que, por exemplo, a personalidade, ela se inicia desde o primeiro início da vida lá, né? E ela sofre algumas modificações também, sendo que algumas características elas permanecem e outras tantas elas mudam no decorrer da vida, de acordo com a interação que a gente tem com nós mesmos, com o mundo à nossa volta, com o futuro. Nós estamos em obra, estamos em um processo de crescimento gradativo. Entender e respeitar esse tempo faz toda a diferença. E é isso que eu estou conversando aqui com a Edivane, né? Já compartilhamos bastante. Você já trouxe várias luzes aí que nos ajudaram a nos entender melhor. Indo agora para a parte bem prática, aquilo que é a minha responsabilidade. Como eu posso, Edivane, concretamente me ajudar nesse processo de amadurecimento, de crescimento, para alcançar a maturidade humana? Certo. Um sinal de maturidade bastante interessante, né, que é muito importante a gente ter consciência, é o desejo pela vida. É o desejo de superar os limites e o autoconhecimento. Quando você conhece que você tem limitações e que você tem capacidades, habilidades, competências, você se torna mais fácil para você ter esse desenvolvimento saudável. Né? À medida que você vai vendo possibilidades na vida, você vai encontrando novas formas, novos caminhos, às vezes alguns caminhos inesperados na vida que você nunca pensou, e ali você pensa e encontra uma forma de desenvolver, de superar essas limitações. A resiliência é uma parte também muito importante.
disso. Porque o que é a resiliência, né? É a capacidade de você continuar crescendo apesar das dificuldades. Mesmo num ambiente desfavorável, você usa do seu sofrimento para que você crie novas possibilidades de desenvolvimento, ou seja, não para, né? Apesar de estou em desenvolvimento, isso é resiliência. Nunca desistir de nós mesmos. A vida acontece no equilíbrio entre alegria e dor. Sempre vamos passar por essas fases. Conhecendo as nossas limitações, tendo autoconhecimento, é bem mais fácil passar pelo nosso desenvolvimento e chegar lá na velhice bem saudáveis.